Prefeitura de Londres. A Prefeitura de Londres é a sede da maior autoridade de Londres e abriga o gabinete do prefeito e a Assembleia de Londres. A prefeitura localiza-se em Southwark, às margens do rio Thames, próximo a Tower Bridge. O prédio foi desenhado pelo renomado arquiteto inglês Norman Foster e levou 4 anos para sair do papel, tendo início a construção em 1998 e aberto em 2002. Arquiteto escolhido, Norman Robert Foster, nasceu dia 1º de junho de 1935 na região de Stockport, Cheshire, Inglaterra, numa família de origem humilde. Desde cedo demonstrou certo interesse pela arquitetura, principalmente pelas obras de Frank Lloyd Wright, Ludwig van der Rohe e Le Corbusier. Foster foi condecorado com a Ordem do Mérito em 1997 e em 1999 foi feita elevada à condição de barão, sendo conhecido atualmente como Barão Foster do Tamisa. É também o segundo arquiteto britânico a ganhar o prêmio Stirling 2 vezes, sendo a primeira vez pelo Museu Imperial de Oxford em 1998 e a segunda pelo 30 St. Mary Axe em 2004. Em 2009, foi premiado com o Prêmio Príncipe das Astúrias, Prêmio Pritzker em 1999 e o Prêmio Mies van der Rohe em 1990. Tendências predominantes na produção geral do arquiteto. Carré de Arte, Nimes, França. Museu de Arte Contemporânea. Construção 1986, inauguração 1993. Um edifício de tendência high-tech. Foi construído em vidro, aço e concreto, como parte de um projeto para remodelar a praça na qual está situada a construção. Torre Hearst, Nova York, Estados Unidos, sede da Hearst Corporation. A primeira etapa da construção foi parcialmente concluída em 1928. A nova torre, projetada por Foster em 2000, foi concluída em 2006. Um edifício de tendência high-tech, a Hearst Tower é o primeiro edifício verde concluído em Nova York, com uma série de sistemas de preservação ambiental. O piso do primeiro andar é pavimentado com condução térmica através do calcário. A chuva coletada no telhado do prédio é armazenado para cultivo de plantas artesanais. A estrutura do edifício é construída de 85% de aço reciclado e seu equipamento de aquecimento de ar-condicionado utiliza o ar externo para refrigeração e ventilação durante 9 meses do ano e que consome 25% menos energia do que um prédio de escritório equivalente. Centro de Artes Visuais Sainsbury, Universidade de East Anglia, Norwich, Inglaterra. Galeria de arte e um museu, projetado entre 1974 e 1976, concluído em 1978. Um edifício de tendência high-tech. Consiste em uma grande estrutura de aço cuboide folheado. Um rosto é quase inteiramente de vidro, com esqueleto pré-fabricado, claramente visível. Internamente, o museu dá a impressão de ser um grande espaço aberto, sem quaisquer divisões internas para interferir com a interação entre luz natural e artificial. Serviços, iluminação, banheiro e acessos de manutenção estão alojados em torres triangulares e treliças e entre o revestimento externo de persianas de alumínio interno. 30 St. Mary Axe, Londres, Inglaterra. Escritório e uma galeria comercial acessado a partir de uma praça pública recém-criada. No topo do edifício mais alto andar ocupado de Londres, é uma sala de clube que oferece um espetacular panorama de 360 graus em toda a capital. Projetado em 1997, construído de 2000 a 2004. Um edifício de tendência high-tech. Primeiro edifício alto-ecológico de Londres e uma adição instantaneamente reconhecível para o horizonte da cidade. O 30 St. Mary Axe está enraizado em uma abordagem radical, tecnicamente, arquitetonicamente, socialmente e espacialmente. Implantação e localização. Localiza-se na rua de Queen's Walk, Londres, Reino Unido. As linhas arredondadas, as estruturas metálicas e as paredes envidraçadas da prefeitura contrastam com as linhas retas, os muros de pedra e as minúsculas janelas da Torre de Londres, uma fortaleza de mais de 900 anos, exatamente do lado oposto do rio. E também contrasta com a Tower Bridge, que é uma construção histórica. Há um enorme espaço verde chamado Pottersfield Park, bem ao lado da prefeitura. Espaço gerado. No piso térreo, ligado a uma praça, há uma cafeteria e uma livraria. No primeiro andar é reservado para exposições, o segundo a câmara e o terceiro os escritórios administrativos, até o 7º andar. O 8º andar é exclusivo do prefeito e seus assessores, enquanto no 9º e no 10º andar
apelidada de Sala de Estar de Londres, permitem ao público desfrutar de um ponto de vista privilegiado da cidade, onde tem serviço de cafeteria, bar e lojas de souvenir. O prédio tem um design inovador, que lembra um ovo inclinado. A forma, aparentemente ao parecer tão curiosa, tem razões muito convenientes. O edifício tenta evitar a luz direta que vem do sul e absorve com a sua enorme fachada de vidro inclinado a luz difusa procedente do norte. Em termos convencionais, o edifício não tem frente ou trás. A sua forma é derivada de uma esfera geométrica modificada. Esta forma híbrida é projetada para minimizar a área de superfície exposta à luz solar direta. Técnica construtiva: aço e vidro. Foster trouxe o aço ao comportamento orgânico, além de uma mera função de suporte, sujeitando o vidro apenas como exibição ou como uma membrana sugestiva do verdadeiro corpo interior. O prédio é inteiramente revestido com vidro, simbolicamente expressa a transparência e a acessibilidade do processo democrático. O prédio da prefeitura é o primeiro edifício da Grã-Bretanha que utiliza o sistema de refrigeração à base d'água, que puxa água fria do subsolo com bombas através de canos que vão até o teto. Para o inverno, conta-se com sistema de isolamento térmico e vedação em todas as janelas. Tendências predominantes na obra estudada. Projetado usando técnicas de computador de modelagem avançado do edifício, representa uma reformulação radical na forma arquitetônica. Sua forma alcança desempenho ambiental possível, com andares ligeiramente desnivelados e uma fachada curva inclinada para trás, maximizando o sombreamento e minimizando a área de superfície exposta à luz solar direta. Escritórios são ventilados naturalmente, energia fotovoltaica fornece energia, e o sistema de refrigeração do edifício utiliza água subterrânea bombeada através de canos que vão até o teto. No geral, a prefeitura usa apenas 1/4 de energia consumida por um edifício de escritório de Londres climatizado típico. O prédio utiliza-se de alta tecnologia e também rejeita qualquer retorno historicista ou qualquer jogo formal, decorativo ou arbitrário. É uma arquitetura redutiva, que tenta resolver o máximo de questões com o mínimo de formas, porém com uma grande elegância no desenho, confiando na capacidade de síntese que a tecnologia possui. Persegue a globalidade em um conjunto lógico e mecânico. E por ter essa saída pela alta tecnologia, este é um prédio com tendência high-tech. O Beekman Tower é um edifício residencial e um dos arranha-céus mais altos do mundo. A construção teve início em 2006 e o prédio foi inaugurado em fevereiro de 2011. Construído na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, possui 267 metros de altura e 76 andares, e foi desenvolvido pelo arquiteto Frank Gehry. Frank Gehry nasceu em Toronto, mas mudou-se com a família para Los Angeles em 1947. Estudou arquitetura na Faculdade do Sul da Califórnia e, posteriormente, especializou-se em design na Universidade de Harvard. Trabalhou em diversos escritórios de arquitetura e, em 1962, criou sua própria empresa. 10 anos depois, Gehry desenhou uma série de peças de mobiliário chamadas Lazy Edges, utilizando madeira. Essas peças fizeram grande sucesso, mas foram tiradas de circulação 3 meses depois do lançamento, pois Gehry temia que seu reconhecimento como designer de móveis populares afetasse seu prestígio como arquiteto. Nos anos 70, Gehry projetou diversas residências, incluindo sua própria casa em Santa Mônica, na Califórnia. Desenvolveu também projetos de grande inventividade para edifícios públicos, tornando-se um dos fundadores do desconstrutivismo. Vários de seus projetos tornaram-se marcos da arquitetura contemporânea, e como um dos principais expoentes do desconstrutivismo, Gehry ganhou muitos prêmios. Vitra Designer Museu, fundado em 1989 e localizado na Alemanha. Sua tendência é o desconstrutivismo e é uma fundação privada independente, focando principalmente em mobiliário e design de interiores. Uma mistura funcional de torres, rampas e cubos. Os volumes do edifício são determinados pela iluminação e necessidade programáticas. Museu Guggenheim Bilbao, fundado em 1992. Se localiza na Espanha. Sua tendência é o desconstrutivismo
e é inspirado nas formas e texturas de um peixe. As formas não têm nenhuma razão geométrica e consistem em uma série de volumes interligados. Gary Hentges foi projetado no ano de 1978 e está localizado em Santa Mônica, na Califórnia. O estilo arquitetônico da casa é desconstrutivismo. Ela foi construída em torno de uma casa, estilo colonial holandês existente. Foram feitos furos e as paredes foram despejadas, mas a casa continuou intacta. Casa Dançante. Foi construída em 1997 e finalizada em 1996. Está localizado na República Tcheca. O edifício é um exemplo de arquitetura desconstrutivista, com uma forma em comum. Ela representa um homem e uma mulher a dançar juntos. Cleveland Clinic. Sua construção foi iniciada dia 9 de fevereiro de 2007 e finalizada em 2010. Se localiza em Las Vegas e o estilo arquitetônico da obra é desconstrutivismo. O Beekman Tower está implantado em Edgewood Street, a poucos quarteirões do Marco Zero e perto de outras estruturas históricas, como a cidade de Manhattan, a ponte de Brooklyn. Comparado com seu contexto, a torre é monstruosamente alta, domina o bairro inteiro, que é predominantemente preenchido com pequenos edifícios. É uma fusão de espaços públicos e privados. Nela você pode encontrar, além de apartamentos residenciais, uma escola pública, um centro médico e 2 praças ao ar livre. Para acomodar diferentes usos, o edifício é dividido em um pódio tijolo de 7 andares, onde existem usos públicos e os apartamentos da torre escultural. Para a concepção deste edifício, Gehry admitiu ter se hospedado por vários dias em um piso elevado de um hotel na cidade para poder estudar, compreender e ser capaz de propor um edifício que se destacasse do caos. As curvas da fachada podem evocar muitos sentimentos a partir de correntes de água, folhas de alumínio, derramamento de gelo e destacar o efeito quando a luz reflete na superfície criando sombras e claro. Ele também desenhou os interiores dos apartamentos e admite ter de ajustar o orçamento para contratar uma torre residencial, bem como a possibilidade de usar os espaços que foram destinados forçados a limitar o projeto em certos aspectos. De acordo com o arquiteto, as pessoas que alugam um apartamento geralmente têm certos requisitos, e se eles encontram um lugar para colocar um sofá ou um pedaço de parede para pendurar um quadro de avó, eles serão raros. Por essa razão, os apartamentos são bastante conservadores em seu interior e cada apartamento é único. Na base do edifício irá abrigar o centro do Hospital de Nova York e a escola, ocupando também os primeiros pisos. Fora isso, no projeto existem 2 praças públicas, uma no leste e a outra no oeste. Ambos os locais têm várias vegetações, iluminação artificial, fontes e esculturas que evocam a arquitetura de Gehry. Foram feitos estudos volumétricos e várias maquetes na escala 1:500 foram feitas em maquetes nos projetos de Gehry. A forma em T foi a mais propícia entre as estudadas pelo time de arquitetos para a torre, porque ela disponibiliza o maior número de apartamentos de campo. A estrutura do edifício principal é de concreto armado. É constituída por um núcleo central e colunas do perímetro, paredes rígidas colocadas nos andares. As vigas que ligam o núcleo ao perímetro estão entre 45 e 60 centímetros de aresta. O orçamento de promoção é refletido especialmente nos materiais utilizados. A pele exterior da fachada é feita de aço inoxidável em vez de titânio, como nas outras obras de Gehry.
e o edifício não tem praticamente nenhum parâmetro ambiental sobre algum material com uma eficiência energética ligeiramente acima dos padrões. A fachada consiste de uma parede de cortina fornecida e instalada pela empresa PNA. Depois de instalar a parede de cortina, o que garante padrões mínimos de conforto climático, acústico e etc., foram colocados painéis de aço finais para dar a forma ao projeto. Todos os painéis de parede de cortina são unidos com as referidas uniões macho e fêmea para aderir uns aos outros e estão ancoradas individualmente para a estrutura. A camada interna é constituída por vidro plano e isolamento em todos os pontos do edifício por seu lado visível a partir dos espaços interiores. Tendências predominantes na obra estudada. A tendência do desconstrutivismo, por mostrarem claramente uma fragmentação no processo de desenho e construção, por um interesse pela manipulação das ideias da superfície das estruturas ou da aparência, pelas formas que elas acabam contendo que servem para distorcer e deslocar alguns dos princípios elementares da arquitetura, que seria a ideia de justamente distorcer a base da arquitetura pelo visual resultante e inusitadamente diferente, que se destacaria das demais construções com as aparências retas. E foi justamente isso que Frank Gehry fez no edifício Beekman Tower. Museu Billboom Guggenheim. O museu fica localizado na cidade de Billboom. Foi projetado pelo arquiteto canadense Frank Gehry. Sua construção se iniciou em 1992 e foi concluído 5 anos mais tarde. Esse projeto foi um esforço para revitalizar Billboom. É hoje um dos locais mais visitados da Espanha. Esse museu representa um marco arquitetônico para o projeto inovador de ambos espaços, exteriores e interiores. Alguns especialistas questionavam a possibilidade da execução da obra, por causa de suas formas complexas. Implantação. O museu está implantado num terreno alongado, em uma curva do rio que pertencia a uma antiga fábrica abandonada. Ele se localiza a 16 metros abaixo do nível da cidade. O espaço gerado. O museu é inspirado nas formas e texturas de um peixe. Pode ser considerada uma escultura, uma obra de arte em si. As formas não têm nenhuma razão geométrica, consiste de uma série de volumes interligados. A ligação entre os volumes é dada por uma camada de vidro. Ela possui 2 entradas, uma entrada pela praça do museu e outra pela torre. Possui uma série de grandes salas, 10 dos quais são ortogonais, que enfatiza a galeria de peixe. O terraço é acessível a partir do átrio e possui uma vista para o jardim de água. Técnica construtiva. O átrio ele é coberto em uma pedra revestida de titânio curvadas e grandes paredes de vidros regulares. O edifício é estruturado de um eixo central. Possui uma claraboia com uma flor metálica, combinando espaços retangulares clássicos com outras formas e proporções únicas. Construído em calcário, vidro e titânio, cada um com uma forma de acordo com seu lugar. Como essas peças são muito finas, elas se encaixam perfeitamente com as curvas necessárias. O vidro possui um tratamento especial para deixar somente o sol, mas não com o calor e evitar que a luz natural danifique as exposições. A pele exterior do museu foi feita com placas de titânio. As linhas clássicas do museu foram construídas por uma parede de blocos de concreto e revestimento ventilado com muito compacto de calcário a partir de granada.